Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja conosco. Agradecemos mais uma vez a grande oportunidade de estarmos juntos, queridos irmãos. E em comunhão do pensamento, nós vamos abrir o nosso coração e com muita fé, com muita confiança, vamos nos sintonizar com o Criador, Deus, e pedir a saúde para o nosso corpo físico e o equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Também que essa luz possa iluminar todos os seres do planeta Terra e que cada qual receba aquilo que lhe for por merecimento. Ó Deus, dá-me na vida o fruto da paz. Ajude-me a levar as coisas com calma. Ajude-me a não me apavorar quando algo dá errado. Ajude-me a não me preocupar e a enfrentar os fatos como eles são, um de cada vez. Ajude-me a não ficar nervoso, mas a manter a serenidade quando tenho algo importante para fazer. Ajude-me a não perder a cabeça, por mais que as coisas e as pessoas me aborreçam. Conserva-me calmo e firme, de modo que eu não me descontrole e assim possa servir de apoio aos outros quando estiverem em dificuldades. Ajude-me a não perder a esperança quando tudo parecer difícil e o aprendizado duro. Ajude-me a viver hoje de tal modo que eu nada tenha a lamentar nos amanhãs do meu porvir. Graças a Deus, assim seja. O tema da reflexão desta noite é o histórico do Espiritismo. E por se tratar de um assunto bastante longo, nós vamos dar algumas pinceladas, na esperança de que sirva de motivação para que cada qual possa estudar, pesquisar os fatos, as ideias novas, os acontecimentos, dentro da linha do tempo, do passado, do presente e do futuro, para dar respostas às nossas dúvidas, às nossas inquietações. Uma vez que a comunicação dos espíritos estão presentes desde os primórdios da civilização. Segundo os seguidores e simpatizantes da doutrina espírita, os fenômenos mediúnicos seriam universais e teriam sempre existido, inclusive com fartos relatos na Bíblia. Entre outros, os espíritos citam como exemplos mediúnicos bíblicos a proibição de Moisés, a prática da consulta aos mortos, que seria uma evidência da crença judaica nessa possibilidade, já que não se interdita algo irrealizável. A consulta de Saul, primeiro rei do antigo reino de Israel, a bruxa de Endor, em 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 1 a 25. Que veio e ouve o espírito desencarnado de Samuel, o último dos juízes de Israel e o primeiro dos profetas registrados na história do seu povo. A comunicação de Jesus com Moisés e Elias no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus. Essa citação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 9.
Na filosofia antiga também há exemplos. Nos diálogos de Platão, este fala sobre o daimon ou gênio que acompanharia Sócrates. Tudo acontece no tempo certo e ocorre dentro de um planejamento espiritual. As mudanças, as transformações dentro do contexto histórico estão alicerçadas nas asas do intelectual, do moral. E isso só acontece quando os espíritos encarnados estão em condições, estão preparados, mais desenvolvidos para poder compreender todas essas mudanças. E quando isto ocorre, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos para acompanhar, para socorrer, para assistir esses espíritos, com o objetivo de crescimento, de evolução dentro da senda evolutiva espiritual. No século XIX, a humanidade foi agraciada com a vinda de espíritos iluminados em todos os campos do conhecimento, da física, da química, da filosofia, das artes, da pintura, da educação e de outras tantas. E esses espíritos trouxeram já uma bagagem que iria implementar em outra fase da humanidade, em termos de crescimento, em termos de progresso. Citamos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Allenberg, que muito se sobressaiu na matemática e na física, Napoleão Bonaparte, imperador lá da França, Beethoven, Chopin, Rossini, Monet, Renoir, Victor Hugo, que foi um de que realmente considerou as comunicações dos espíritos, tendo em vista que ele recebeu uma comunicação de sua filha, que havia sido morta por afogamento. Louis Pasteur, que foi o criador da vacina da raiva, Darwin, outros antecedentes ainda, como Francis Mesmer, que se destacou no magnetismo. Temos também Teresa de Ávila, que foi uma das grandes místicas da igreja, como Joana d'Arc, que desde os 12 anos ela já ouvia barulhos, ela já se comunicava com o mundo espiritual, e tantos outros, que vieram para revolucionar, trazer grandes mudanças dentro dos aspectos sociais, filosóficos, políticos, lá naquela época, lá na Europa. E esse período ele foi de tanta relevância que foi chamado o século da razão. Isto porque um pequeno grupo de notório saber dominava o povo, o clero, a igreja e todos aqueles que não obedeciam às ordens ou não seguiam as determinadas orientações. Eles eram perseguidos e até mortos em praça pública para servir de exemplo a outros tantos. Só que com a influência desses espíritos, com uma sabedoria, armazenados já no seu espírito conhecimentos que traziam de vidas passadas, a igreja foi perdendo a sua força. E aí veio então
uma nova renovação moral, a proposta do Espiritismo. Muitos espíritas adotam a data de 31 de março de 1848, início dos acontecimentos mediúnicos na residência das irmãs Fox, em Huntsville, nos Estados Unidos, como marco inicial das modernas manifestações mediúnicas, alegadamente mais ostensivas e frequentes do que jamais ocorrera, o que levou muitos pesquisadores a se debruçarem sobre tais fenômenos. Então, é a experiência de vida daquela família, a família Fox, que alugou uma casa lá nos Estados Unidos. E as duas irmãs, Catharine e Margarete, de 11 a 14 anos, eram muito comunicativas em termos de sensibilidade espiritual. E começaram a ouvir pancadas, ruídos nas paredes daquela casa. E ficaram então apreensivas e começaram a pesquisar, começaram a dialogar e descobriram que se tratava de um espírito, um mascate, que foi assassinado há 5 anos atrás. E sem o conhecimento da vida espiritual, estava ali atrelada àquelas paredes. E com um diálogo, com uma explicação, como acontece hoje nas reuniões de desobsessão na nossa casa e em outras casas espíritas, o orientador vai conversando com o espírito e ele vai buscando uma orientação, vai entendendo o que é o seu real estado. E depois, ele, sendo esclarecido, ele acompanha a falange de espíritos e vai lá para outras dimensões para poder se aperfeiçoar, para poder amar e se inteirar realmente daquilo que ele precisa saber, que a vida não termina com a morte do corpo físico e que o espírito segue a sua linha em sucessivas reencarnações, tantas necessárias quanto ele precisa para o seu aprimoramento ou para atingir o objetivo, que é chegar próximo à perfeição. E baseado então nessas comunicações, despertou a atenção de Allan Kardec, ou seja, Hipólito Léon Denisard Rivail, pseudônimo de Allan Kardec. Isso porque ele já trazia de vidas pretéritas este personagem, como o sacerdote druida, na época de César. E uma das observações bem interessantes de Kardec era a seguinte: o verdadeiro espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não a torna melhor para o seu próximo. Então, esses dizeres de Allan Kardec é um esclarecimento para todos nós, que muitas vezes vê a comunicação dos espíritos como uma curiosidade. Muito bem lembrado na parábola do semeador, em que Jesus jogou as sementes à beira do caminho e vieram os pássaros e as comeram.
Depois ele jogou no meio dos pedregulhos, e esses não tinham raízes, não tinha terra e também não desenvolveram. Depois ele jogou no meio dos espinheiros, e estes a sufocaram e também não deram nenhum valor, nenhuma produção. Assim também acontece quando nós ouvimos as orientações dos Espíritos, quando nós ouvimos os alertas, as advertências e não damos a mínima consideração. Não procuramos melhorar, não procuramos nos reformar interiormente. Só que com Allan Kardec foi bem diferente. Ele aproveitou essas comunicações. Ele escreveu cada uma das respostas, porque ele fazia perguntas aos espíritos. Ele documentou. E em 1857, aparece nas prateleiras, nas livrarias de Paris, os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos, que é toda uma filosofia da doutrina espírita. E com este, abre-se então o leque das obras da codificação, em que depois nós vamos ter o Livro dos Médiuns, que é aquela base mediúnica científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos valores éticos e morais, o Céu e o Inferno, a Gênese, as revistas espíritas, e depois de 21 anos após o seu desencarne, é também publicado o livro As Obras Póstumas. E hoje nós temos essa farta literatura espírita, até mesmo com romances, em que são colocados ali experiências de personagens, para que a gente possa comparar, para trazer para a nossa vivência, para que os acertos sejam maiores do que os nossos erros. O termo espiritismo vem do francês antigo, espiritisme, que espírito quer dizer espírito mais isme, doutrina. Surgiu como um neologismo, mais precisamente uma palavra valise, criada pelo pedagogo francês, como nós já colocamos, Hipólito Léon Denisard Rivail, para nomear especificamente o corpo de ideias por ele sistematizadas em O Livro dos Espíritos. Quanto à sua formação, Kardec foi discípulo de Pestalozzi, o maior educador daquela época, e membro de diversas sociedades acadêmicas. O seu principal intuito como espírita era dar algum suporte à espiritualidade humana numa época em que a ciência avançava a passos largos e as religiões perdiam cada vez mais adeptos. Kardec julgava ter encontrado um novo modo de pensar o real que uniria de forma ponderada a ascendente ciência e a decadente religião. Analisou relatos de inúmeras ocorrências mediúnicas espalhadas pela Europa e pelos Estados Unidos, unificando as informações que interpretou a fim de codificar esse tipo de prática e os ensinamentos transmitidos. Provemos que, graças aos ensinamentos dos que chamam demônios, compreendemos a moral sublime do Evangelho, que se resume no amor de Deus e dos nossos semelhantes e na caridade universal. Abracemos a humanidade inteira, sem distinção de culto, de raça, de origem e com mais forte razão de família, de fartura e de condição social.
que saibam que o nosso Deus, o Deus dos espíritas, não é um tirano cruel e vingativo que pune um instante de desvario com torturas eternas, mas um Pai bom e misericordioso, que vela pelos seus filhos extraviados com uma solicitude incessante, procurando atraí-los a si, por uma série de provas destinadas a lavá-los de todas as máculas. Esses trechos estão na Revista Espírita, publicada em janeiro de 1863. A origem do Espiritismo se deu através das mesas girantes. As primeiras manifestações de mesas girantes, observadas por Kardec, aconteceram por meio de mesas que, se levantando e batendo com um dos pés, um número determinado de pancadas e respondendo desse modo sim ou não, segundo fora convencionado a questão proposta. Apesar da crença que supostos espíritos ou gênios movimentavam as mesas, experimentos científicos de Michael Faraday, publicados em 1853, mostraram que os movimentos eram causados pelo efeito idiomotor e descartaram as explicações paranormais para o fenômeno das mesas girantes. O efeito idiomotor também causa os movimentos observados nos chamados tabuleiros ou nas brincadeiras do corpo, nos quais os participantes movimentavam marcadores involuntariamente sobre letras e números e também atribuíam os movimentos a supostos espíritos ou gênios. Isso quer dizer que naquela época essas brincadeiras passaram a ser utilizados nas famílias das sociedades lá da Europa, em que reuniam e começaram então a querer tirar proveito. Passou a ser uma febre, reunir para saber se realmente os espíritos falavam. Kardec, analisando esses fenômenos, concluiu que não havia nada de convincente nesse método para os céticos, porque se podia acreditar no efeito da eletricidade, cujas propriedades eram pouco conhecidas pela ciência de então. Foram então utilizados métodos para se obter respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. A mesa batendo um número de vezes corresponderia ao número de ordem de cada letra, chegando assim a formular palavras e frases, respondendo às perguntas propostas. Kardec concluiu que a precisão das respostas e sua correlação com a pergunta não poderiam ser atribuídas ao acaso. Ele também questionou a possibilidade de uma hipótese muscular, com efeito idiomotor, ser causa de todos os alegados movimentos e mensagens das mesas girantes ou de outras produções mecânicas. O ser misterioso que assim respondia, quando interrogado sobre sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio e deu o nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Posteriormente, o fenômeno diminuiu de popularidade e aí passou a ser pesquisado, passou a ser um momento de descobrir novas possibilidades, ou seja, a terceira revelação, que veio através do Espiritismo. A primeira por Moisés, a segunda por Jesus, o cristianismo, e o Espiritismo, que abriu todos os leques, favorecendo novos conhecimentos.
para que a gente pudesse entender o porquê da nossa existência. Kardec foi casado com Amélie Gabriela Boudet, conhecida como Madame Allan Kardec, que o acompanhou em todo o seu trabalho, que o encorajou e permaneceu com ele até o final da existência. Dizemos também que o cristianismo ou o espiritismo chegou ao Brasil em 1865, segundo a Federação Espírita Brasileira. Porém, há divergências desta opinião, conforme relatado abaixo. Conquanto, desde 1853, os jornais do país já registrassem reuniões familiares para a produção de fenômenos mediúnicos. O espiritismo, codificado por Allan Kardec, só desembarca no Brasil por volta de 1860, com os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos. E é no ano de 1860 que surge o primeiro livro espírita publicado no Brasil, Os Tempos São Chegados, do professor francês Casimir Letou, obra pioneira que abre caminho para a introdução do espiritismo no Brasil. O espiritismo, ele contém toda uma ciência, uma filosofia, uma religião. E todo o material cristão se resume nesse axioma: fora da caridade não há salvação. E atualmente, o espiritismo traz até um impacto cultural, em que é tema de várias obras não literárias, como novelas, séries, filmes e outros mais. E a divulgação do espiritismo depende de cada um de nós, através das nossas ações, da solidariedade, da fraternidade, da tolerância, do trabalho, da caridade. É sabendo, é compreendendo que nós podemos nos modificar, nos tornar pessoas melhores. E é justamente a proposta da revelação espírita. Ela é progressiva, aberta à observação e ao estudo. Pensem em tudo o que nós colocamos. Paz, luz e amor a todos. Nossos agradecimentos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos.
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja.